Olá, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para os meus irmãos na fé e para quem ainda não é, uma boa tarde e para todos nós, que seja uma tarde abençoada, que continue sendo, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que, em meio à sociedade, para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, para algumas pessoas ainda é um tema meio polêmico. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a idolatria. Eu vou começar falando um pouco sobre esse tema no, no livro de Êxodo, das Escrituras Sagradas. No nosso livro de Êxodo, que está no capítulo 20 e versículo 4. Daí então, eu irei relatar também sobre alguns temas que se incluem nesse tema e sobre alguns capítulos e versículos também de outros livros, porque o Senhor fala bastante sobre esse tema nas Escrituras Sagradas. Então, assim está escrito no versículo 4 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, o Senhor, aqui ele já está sendo bem claro, né? Que não farás para ti imagem de escultura, porque o único digno de ser adorado e exaltado é o nosso Deus. Dando continuidade, também está escrito no capítulo 19, versículo 4 do livro de Levítico, que diz assim: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor está nos falando que só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Irmãos, lá no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, do capítulo 10 e versículo 14, ele continua falando sobre este mesmo tema, que diz: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele relata sobre isso, e sobre, tipo, um assunto leva ao outro. Daí, então, ele, junto com esse tema, junto com esse pecado, ele já puxa outros pecados, como, por exemplo, o capítulo 19 e 21 do livro de Gálatas, o versículo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, que diz: ora, as obras da carne não são manifestas, como a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria. Mais uma vez, ele fala sobre a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele fala que ele adverte, como antes já advertiu, porque sabemos que a palavra de Deus, ela foi escrita há muito tempo atrás. Mas até hoje ele é um livro sagrado. Por quê? Porque Deus, ele deixou as escrituras na terra para que assim a gente possa conhecer mais sobre ele, o que ele quer de nós, o que ele quer que nós faça por ele, irmãos. Aleluia. Por isso, ele deixou como uma espécie de manual, que é para a gente andar segundo o coração de Jesus. Tem esse tema como demais outros. Irmãos, é só a gente pesquisar e ver nas Escrituras Sagradas que lá tem tudo que é abominável aos olhos do Senhor. Lá tem tudo que o Senhor não quer que nós faça. E tem como também fazer o que o Senhor quer de nós. Irmãos, as Escrituras Sagradas é o
do autoconhecimento, de como foi no Antigo Testamento, aqui na Terra, e de como é para ser agora. Porque sabemos que a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo a cada dia. Porque, e também em 1 Samuel, tem um relato sobre isso que o Senhor Jesus nos deixou, que diz: pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele os rejeitou como rei. Então, irmãos, o Senhor está dizendo que, às vezes, alguém vem falar pra gente, tipo, hoje não, que eu já entendo, mas quando alguém vinha me falar sobre a idolatria, um cristão vinha me falar, eu não dava ouvidos àquilo. Mas sabe por quê? Para continuar no pecado. Porque, irmãos, quando muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente prefere dar as costas para as escrituras sagradas, a gente prefere virar as costas para as palavras que o Senhor Jesus nos fala. Por quê? Porque é mais fácil viver em pecado, é mais fácil viver do jeito que a gente quer e não fazendo o que o Senhor quer, irmãos. Aí ele já pula para o livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 5, que diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. Ou seja, irmãos, tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Pode ser que seja o seu esposo, o seu namorado, o seu filho, pode ser o que seja. E o Senhor ele não fica feliz com isso, porque, irmãos, o Senhor quer o máximo de nós. Ele quer que nós dê o melhor, o nosso melhor para Ele. Eu não estou falando de bem material, eu estou falando pelo lado espiritual. O nosso Senhor quer de nós o nosso melhor, que a gente possa estar sempre o buscando, o adorando. E para você que ainda não aceitou a Cristo, leia as Escrituras Sagradas, pesquise, procure saber o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. Eu já fui... Eu era muito idólatra. Eu fazia parte de uns festejos que tem, principalmente nesses interiores. Eles festejam as imagens e escultura. E eu fazia parte praticamente da direção de um negócio desse aí. Mas, irmãos, como eu falei, ali eu fazia aquilo porque eu achava, por falta de conhecimento, porque eu não conhecia a palavra de Deus, até mesmo porque eu não parava para ler. Eu fazia aquilo ali, eu achava que estava fazendo um bem para Deus, mas não é, irmãos. O Senhor fica muito triste com tudo isso, porque Ele quer que a gente adore unicamente a Ele, até mesmo porque quando a gente é católico, ou seja lá qual seja a religião, não estou aqui para julgar a religião de ninguém, eu estou aqui para falar o que diz a palavra do Senhor. Quando a gente faz algo para algum outro, falando que é Deus, que não é diretamente direcionado a Deus, você não está crendo em Deus, você está crendo naquela imagem, ou seja lá no que seja, irmãos. Porque eu já fui mulher de fazer promessa, fazia promessa para a imagem de escultura, achando que aquilo ali, por trás, acima dele, estava Deus. Mas não, Deus não está por trás de ninguém, porque Deus, Ele é o único Deus e soberano sobre esta terra, irmãos. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor me permitiu ter a oportunidade de conhecê-lo. E a cada dia mais, eu peço que o Senhor me dê a sabedoria para me buscar mais dele, para me saber mais sobre as Escrituras Sagradas, porque maravilhoso é conhecer a Cristo, é muito maravilhoso. Aí em Romanos também o Senhor fala, no capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal
por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, irmão, todos esses são feitos à mão do homem. Agora, o nosso Senhor, não, nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Porque nós cremos em Deus é pela fé que temos. E não por ver Ele ali. Até mesmo, irmãos, que sabemos que a fé é o firme fundamento daquilo que não podemos ver e nem tocar, apenas sentir. Assim é a presença do nosso soberano Deus e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo, eles são um só, irmãos. E é isso que Ele quer de cada um de nós, que a gente venha adorar, a largar a idolatria, que a gente venha a confessar o nome de Cristo. E diz aqui também em Jonas, capítulo 2, versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Irmãos, sem a misericórdia de Deus nós não somos nada. Não somos nada. Somos tolos, somos pessoas fracas e estamos sempre abertos, Pai, irmãos. Estamos sempre, nunca estamos imunes aos ataques espirituais, ou seja, aos ataques de Satanás e seus demônios. Por isso, precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para assim nos fortalecermos e nos livrar de uma vez por toda, irmão, dos ataques do inimigo. Porque Deus é um Deus que pode nos proteger, nos salvar, nos guardar dos ataques de Satanás, se assim confessarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aqui, no livro de Salmos, capítulo 16 e versículo 4, ele diz: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Irmãos, a Bíblia diz que quando chegar o grande dia, que a gente partir desta vida e for para outra dimensão, diz que quando chegar lá, ao entrar no céu, diz que vai ter Jesus Cristo, vai ter um anjo ali na porta, que vai falar, a Bíblia fala sobre isso, que o anjo fala o nosso nome. E Jesus olha, Deus olha lá no livro da vida. Irmão, se o nosso nome não tiver escrito no livro da vida, ou seja, por nosso nome ir para o livro da vida, nós precisamos confessar o nome de Cristo. A Bíblia diz que se o nosso nome não estiver escrito no livro sagrado, quando chegarmos lá, que se nosso nome não estiver escrito, Deus vai virar as costas para nós e vai falar: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Imagina, irmãos. Imagina como vai ser esse dia, irmãos. Imagina você que já ouviu falar muito sobre o sofrimento eterno e diz que daí em diante aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. O sofrimento não é só aqui na terra, minha gente. Não é a vida após a morte. E essa vida chama-se Jesus Cristo. Se assim confessarmos o nome de Cristo e andarmos conforme os seus mandamentos, irmãos. No livro de Apocalipse também o Senhor menciona um pouco, que fala: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que sabemos que é disso que eles são feitos. Ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Irmãos, é muito forte a gente ler sobre essas passagens da Bíblia que falam isso. E é muito triste, porque existem pessoas em nossa família
que ainda não confessaram o nome de Cristo. Hoje, não é triste a gente saber que alguém faleceu. O triste é saber para onde essa pessoa vai. Por quê? Por não querer fazer a vontade de Deus aqui na terra. Irmãos, se vocês soubessem o quão maravilhoso é servir a Deus, o quão maravilhoso é sentir a presença do Espírito Santo, o quão maravilhoso é andar nos conceitos e nos preceitos de Deus, sentir-se uma nova pessoa, ter a chance de olhar para si mesmo e falar: eu estou mudando, não por mim, mas porque há um Cristo que habita em mim. Irmãos, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Deus pede, o Senhor até pede para nós: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Irmãos, eu já fui muito farrista. Eu era do forró, da festa, da cachaça, da bagaceira mesmo. Irmãos, eu achava que era feliz, até o dia que eu cheguei ao ponto de quase me suicidar. Cheguei a esse ponto, cheguei ao fundo do poço, como se diz. Mas hoje, graças a Deus, houve um dia em que eu conheci a Deus, eu conheci a Cristo, confessei o nome dele. E hoje, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou cada dia tentando ser uma pessoa melhor. Por isso eu falo, meus irmãos, há sim chances para você. Há um Deus que te ajuda a se libertar daquilo que você acha que não pode se libertar. Não dê ouvidos à voz de Satanás quando ele diz que você não tem mais jeito, que você não tem mais solução. Porque há um Deus que perdoa pecados e nos dá uma nova chance de viver, de fazer diferente, de viver uma nova vida. Irmãos, a palavra de Deus, essa palavra é muito forte, que está escrita em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, que diz assim: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Irmãos, essa palavra é muito forte. Ela é muito forte. Por isso, que eu peço que vocês possam revisar as palavras, as escrituras sagradas de Deus. Que, como eu já falei antes, eu citei, a Bíblia fala sobre confessar o nome de Cristo e ser liberto. E eu vou provar agora dentro da Bíblia, no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 10 e versículo 32, que diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Essas palavras saíram da boca de Jesus Cristo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, ou seja, quando a gente está aí na igreja, não vem alguém, você quer aceitar Jesus? A gente fala não. Você já está negando a Jesus. Dali a gente já está negando a Deus, negando a Jesus. Aí ele fala: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É exatamente o que eu lhe falei. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, se você confessar Jesus, o seu nome vai estar escrito lá. Se você se firmar em Deus, o seu nome vai estar escrito lá. Agora, se você negar a Deus a vida toda aqui na terra, quando chegar lá, o Senhor, Jesus vai te negar diante de Deus. Porque Jesus, ele vai ser o nosso advogado lá no reino celestial. Então, se você negar a Deus e a Jesus aqui na terra, você vai ser negado por Jesus diante de Deus. É quando ele vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, pois eu não te conheço. Porque, irmãos, Deus, ele é bem claro quando ele fala que não existe outros deuses, é porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém.
como assim está escrito no livro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículos 8 e 9, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E versículo 9 diz que quando eu falei que quando a gente confessa o nome de Cristo, ele vem e nos fala. Se você confessar o nome dele, eis que todas as coisas, eis que as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, perdão, não é no capítulo 9. No capítulo 9 de Isaías diz: Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vos lo faço ouvir. Irmãos, Deus, Ele é Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, amigos, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram em algum lugar, foram até numa igreja, ouviu alguém na rua, um irmão da igreja, falou: o Senhor tem um projeto na tua vida, o Senhor tem uma obra linda na tua vida. O nosso Deus, ele é Deus de prometer e cumprir. Ele promete e cumpre, se assim fizermos a vontade dele. Então, irmãos, o que eu tenho para relatar hoje é sobre isso, sobre a idolatria. Mas eu creio, em nome de Jesus, que você vai se libertar disso tudo, amigo. Você vai se libertar e vai confessar o nome de Cristo. Vai confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque nosso Deus é fiel. Nosso Deus é muito fiel. E vamos encerrar. Eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus e pedir ao Senhor que venha libertar cada um de nós. Fechemos nossos olhos e encurve as nossas cabeças. Oremos. Querido e soberano Deus, Pai celestial de infinitas bondades e misericórdia. Aqui estou, Senhor, diante de Ti, meu Pai, e diante, Pai, dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus. Senhor, neste momento, Pai, eu quero Te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, Pai, levando a Tua palavra, meu Pai, aonde o Senhor quiser que ela chegue, meu Pai, porque que se faça a Tua vontade, não a minha. Senhor Deus, neste momento, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor vá de encontro a estas pessoas que assistiram a esse vídeo, Pai. Que o Senhor vá libertando a cada um deles, Pai, da idolatria e de todo o pecado, Senhor, que ele acha, Pai, que não tem mais jeito. Que o Senhor possa tocá-lo profundamente, Senhor Jesus, e mostrá-lo. Que o Senhor pode libertá-lo, que o Senhor pode curá-lo, que o Senhor pode fazer a tua vontade, que a tua vontade está sempre acima dele, Senhor, dela. Visita o coração destas pessoas, meu Deus, com cura, com libertação. Visita, Pai, lá no íntimo. Resgata os sonhos e dá força, Pai. Vai quebrando toda a cilada do inimigo. Vai quebrando, Pai, toda a corrente de Satanás, Senhor Jesus, que o faz, meu Pai, que o impede de chegar aos teus pés e confessar o teu nome, Deus. Guarda, Senhor Jesus, a cada um deles, meu Pai, com a tua glória, com a tua proteção divina, e envia os teus anjos de luz, para que eles possam, Senhor Jesus, proteger e guardar cada um deles e dos seus familiares. E assim eu te peço e por fé eu te agradeço pelo santo e sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor possa estar sempre conosco. Muito obrigada por todos vocês que me assistiram e eu agradeço de já. E não se esqueça, Jesus te ama e Ele está voltando e esperando por você. Amém? Fique com a paz de Cristo.